Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, da nossa Rede Amiga Espírita. Satisfação estar aqui mais uma semana. A bênção de Jesus aí que nos permitiu essa empreitada de termos aí sobrevivido mais uma semana, hein? É uma sobrevivência aqui, nós estamos aqui numa luta, né? Uma luta cotidiana. Pois bem, queria começar hoje dizendo sobre uma mensagem que eu coloquei agora de manhãzinha nas redes sociais aí, daquela clássica frase de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, pois eu vos aliviarei. E as pessoas não têm ainda uma dimensão exata do que significa esse vinde a mim, eu vos aliviarei. Como que funciona isso? E aí uma amiga entrou em contato comigo dizendo: poxa, como seria bom se as pessoas fizessem essa busca. E ela contou que ontem uma amiga dela, de poucos anos de idade, na faixa dos 30 anos de idade, cometeu aquele que a gente diz de acidente da razão, né? Ou, não vou falar aquela palavra de novo aqui, senão daqui a pouco o YouTube derruba o nosso vídeo de novo, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. A pessoa se evadiu da própria jornada por iniciativa própria. E isso tem ganhado aí uma dimensão que, óbvio, já não é uma coisa recente, é algo que já existe desde os primórdios da humanidade, mas o que eu acho imprescindível falar é: se as pessoas compreenderem melhor Jesus, elas vão deixar de lado aquela questão de seguir o homem e passarem então a dar atenção e lugar a seguir as mensagens desse homem. Jesus não é um ser a ser idolatrado. Ele nunca quis que se criassem templos e fizesse algo em benefício dele. Tanto é a prova disso que ele deu um jeito de consumir o próprio corpo, né, depois do seu desenlace, porque senão o pessoal ia fazer peregrinação até hoje aí, né, no túmulo onde está Jesus enterrado e tal. Por isso que não existe corpo. Jesus sabe como fazer isso, né? Então, aqueles que desistem da vida, aqueles que deixam a existência, se tivessem um entendimento cristão, as recomendações do Cristo, se buscassem esse método que nós estamos fazendo aqui, que todos os religiosos do mundo querem também fazer o mesmo, se a gente tivesse mais condição de entender Jesus, muitos desses chamados acidentes da razão, como diz o nosso amigo Newton Stuck, poderiam ser evitados. Então, se você acha que você está aqui só para se tornar um religioso, eu te digo, você está redondamente enganado. Estamos aqui em busca de uma libertação, de uma angústia, de uma incerteza, de uma dúvida, de um medo da vida, de não saber de onde veio e nem saber para onde vai. Eu te convido a vir conosco, te convido a oferecer esse estudo para as pessoas que você ama. E se a pessoa não tiver a fim de ver, porque também não pode, está ocupada agora, não dá, fala para ela ver em outro horário e fala para ela ver então outros programas como esse que a gente faz aqui semanalmente, com outros oradores, outras ideias, outras pessoas. Não precisa ser necessariamente comigo, com a Estela. Quem dera, né, nós dois aqui conseguirmos salvar alguém. Mas se alguém tiver interesse e gostar de estar aqui com a gente, nós vamos ficar muito contentes, não por nós, não para nos envaidecer, não para inflar o nosso ego, mas para que as pessoas possam se libertar dessa ideia, essa fatídica ideia de o autoextermínio pode resolver os meus problemas. Então, te convido a vir conosco nessa manhã abençoada, deixando meu bom dia, minha gratidão de antemão aqui a você que doa o seu tempo a estar aqui com a gente, a curtir, a comentar, deixar seu comentário, compartilhar nos seus grupos espíritas aí no WhatsApp. Te agradeço do fundo do coração. Te convido a vir conosco, porque com Jesus a vida é muito mais fácil. Mas com Jesus sem bajulá-lo. Com Jesus, o mestre, o orientador, o professor, que nos ensina qual conduta seguir, qual maneira de encarar a vida para o nosso progresso. Vem com a gente. E o bom dia da Estela para nós. É isso aí, muito bom dia. Bom dia aqui de São José do Rio Preto, onde o calor já chegou, o verão
O verão abriu todas as portas e o Oceander com esse convite de renovação de fé do nosso coração. Aproveita esse tempo de energia do Natal, aproveita para que ele aqueça seu coração e realmente faça sentido na sua vida divulgar Jesus e divulgar da melhor maneira que pode ser. Sabe como? Exemplificando que a sua vida é em torno da fé. É fácil isso? Com certeza não. Mas a gente está tentando. Colocar Jesus na frente dos nossos problemas, colocar Jesus de uma maneira em que os problemas grandes do mundo possam parecer mais a menos. E aí, encontrando a solução, e essa solução às vezes não é aqui na Terra. A solução vai ser aceitar, silenciar, orar mais. Parece tudo muito fácil, né, na teoria. É muito difícil na aplicação, mas é possível, gente. É possível você serenar aí diante do problema que você está vivendo. Buscar ajuda. Busca sempre ajuda em lugares que vai ter a mensagem de Jesus. Isso a gente fala assim, se tem um irmão teu, católico, evangélico, e fala algum problema que esteja vivendo, pergunta para ele, você anda frequentando reuniões? Vai à missa? Como é que está o seu estudo? Diante de si mesmo, porque é isso que Jesus traz para nós. E é o melhor conselho que você pode dar para essa pessoa, falar para ela ir buscar. Cristal tá aqui hoje, gente. Vem cá, Cristal, qual é o teu problema? Tá querendo no colo de alguém aqui. Tá. Vamos então ao nosso momento da oração. Senhor Jesus, amigo e mestre, governador aqui de nosso planeta, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em torno da mensagem que vai salvar não só a nossa conduta terrena, como o nosso espírito eterno. Muito obrigado, Senhor, por termos aqui irmãos encarnados e desencarnados juntos nessa corrente, fortalecendo as inspirações de nossa alma, deixando mais claro que estamos no caminho certo, buscando aprender, buscando sugestões do alto. Muito obrigado, Senhor, pela dádiva de estarmos vivos com esse tipo de esclarecimento. Gratidão a todos dessa corrente e que suas casas, a sua mente, possa ser nesse momento inspirada, possa brilhar diante desse momento de reflexão e de paz. Que os nossos irmãos desencarnados, pessoas que deixaram saudade para nós, possam receber um auxílio, um carinho, mesmo tão distantes. Muito obrigado, Senhor. Estaremos juntos, com vontade, com força e com fé, hoje e sempre. Que assim seja. Trouxe esse livro hoje, gente, Alma e Coração. Do capítulo que se chama Confie em Deus, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Trouxe só um trechinho, porque a leitura ela é meio extensa. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações. Porque se todo o bem te parece perdido, na face da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Tudo que a gente precisa na vida é saber que no meio da tribulação toda, Deus está junto, está amparando. Pois é. E hoje, então, nosso evangelho é de número 41. Eu te convido a vir comigo na leitura do nosso evangelho segundo o Espiritismo. O nosso Hippolyte Léon Denisard Ribeiro, ou com seu pseudônimo Allan Kardec, para tirar ali uma atribuição ao próprio nome, deu um pseudônimo para não trazer ali muito holofote ao próprio nome. E foi um dos nomes de outras encarnações dele, né? Foi o seu nome, enquanto em uma encarnação foi um druida. Conhecido também como discípulo de Pestalozzi. Pois é. Então, nós estamos no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Hoje nós vamos
falar do item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Um assunto muito pertinente, porque frequentemente acontece isso ao nosso redor. Nós vamos falar disso já, ditado pelo espírito, então, de Sansão. Foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, ditado no ano de 1863. Vamos lá. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando-se em consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício. Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais, então, que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos, em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança vos inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus.
Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas. E essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Vamos ao comentário da Estela. Gente, dá para brincar com esse tema não, né? Não dá. Não dá para pegar a linda teoria, verdadeira teoria da doutrina espírita e esfregar em cima de machucado de alguém. Não é assim. Não é? Vamos dizer aqui que a maioria esmagadora de nós não tem noção dessa dor. Não temos. Você pode tentar se colocar no lugar do outro, até arranca umas lágrimas, esse tipo de empatia, esse movimento de altruísmo, mas falar que você sabe o que uma pessoa está passando nesse momento, perdendo seu filhinho, sua filhinha, no berço, ou adolescente, ou jovem, não dá para brincar com esse tema, não. Porém, o que nós fazemos aqui é o esclarecimento de uma vida eterna, real, real. Feliz da pessoa que já teve o contato com essa informação antes de passar o processo da dor. Mas o que acontece, maioria das vezes, é a pessoa buscar uma ajuda depois que a úlcera já está aberta. A pessoa partiu, perdeu aí o seu filho, porque estamos falando de fato de mortes prematuras. Não estamos falando nesse momento do luto que você viveu com a sua mãe, com seu pai, seu avô, seu tio, por mais amados que sejam, é uma natureza a pessoa mais velha desencarnar antes de nós. Então é como se fosse assim, eu aceito melhor. E aí, quando estudamos sobre vida eterna, e acontece esse tipo de dor na vida de alguém, se essa pessoa já entrou em contato com essa verdade, é como se fosse assim, bom, então tá, eu sei que eu vou fazer essa viagem, sei que o Oceander vai fazer essa viagem, eu tenho 2 filhas, e elas fizeram antes, e não estava programado para elas irem, na minha cabeça. Então eu vou tentar entender Deus, peraí. Sabe o que é, Oceander? A Lara andou falando mal de uma amiga aí, eu acho que Deus castigou. Nós buscamos com uma limitação muito restrita, explicações aqui na Terra de por que uma pessoa desencarnou. E aí nós nos deparamos com uma parede de falta de compreensão e entendimento, uma parede da ignorância literalmente. Eu ignoro o fato do porquê que essa pessoa desencarnou. E muitas vezes nós sabemos, depois que as pessoas psicografam, que essa pessoa desencarnou e estava tudo certo até você ia aceitar isso. Como eu digo que a mãe ia aceitar isso? Quando nós vemos aí uma criança doente, um adolescente, um jovem, meu Deus, que dor. Bora fazer terço, corrente de oração, dá passe, fluidifica a água para que essa pessoa fique. E aí você ficar sabendo que no mundo espiritual você sabia que isso ia acontecer, você assinou um contrato, falou, tá eu e o Oceander lá, aí chega a nossa filha, ó mãe, eu preciso recuperar um estado do meu perispírito, porque eu cometi suicídio, teve um acidente muito grave antes do desencarne, e eu feri meu perispírito, então eu preciso de um tempo na Terra, só que eu preciso de uma mãe, de um pai que aceite isso. Nossa Senhora. Vocês vão conseguir? Aí lá no mundo espiritual a gente é forte lá, né? É como se fosse assim, imagina você. Eu fico imaginando muito, eu não acompanho, mas acredito que seja assim, aquele pessoal que entra nos confinamentos, Big Brother, Fazenda. O cara fala assim, eu vou lá, eu vou ser legal lá, vou ganhar aquele prêmio, o pessoal vai achar que eu sou um Big Brother, um grande irmão. Dá 2 semanas de confinamento, ó,
Ele esqueceu o prêmio, tá xingando o outro, tá traindo a esposa lá dentro, é o regaço. Isso que ele tem a memória dele sem afetação. Ele sabe quem ele é. Imagina nós aqui na Terra, que você programa, que você vai vir, que você vai aceitar, que você vai aceitar o desencarne de um filho, que você vai vencer aí os revés da vida, aquela pessoa meio não concorda com a sua opinião, mas nasceu irmão, nasceu junto, casou com essa pessoa, com o esquecimento de tudo isso, gente. Você prometeu, mas eles já bloqueiam. Imagina quando é apresentado para você essa situação. É desespero. Só que quando estudamos sobre vida eterna antes dos acontecimentos, antes dos problemas, antes de um divórcio, antes de uma separação de um filho, antes de uma doença sua, quando estudamos antes, nós temos a convicção de que a nossa vida não é nesse confinamento. A nossa vida é lá, eterna. Então, aquela pessoa que eu me despedi agora, ela vai estar lá me esperando. Ah, Estela, mas eu vou te falar, eu já passei pelo luto, nem foi de filho, olha, não é fácil não, é verdade, gente, não é fácil. A doutrina espírita não está falando que você não pode chorar, não. Ela não está falando que você não pode sentir saudade. Ela só está dizendo para você que o para sempre não existe. Me separei para sempre da minha filha, não existe. Mesmo que, olha só, eu tenho 46 anos, vamos colocar aí a média, conforme estamos andando aí na saúde, na tecnologia, até uns 90, acho que a gente dura. Será? Falta tão pouco tempo assim? Até uns 90, então vamos colocar a média aí. Falta mais uns 15 44 anos, anos no meu caso, 44. Imagina que desencarne uma filha minha hoje. Meu Deus, que dor. 44 anos daqui para frente vivendo sem ela. Pensando nela todos os dias mais de uma vez. É fácil isso? Não é fácil. Mas e se ao invés de pensar na separação, pensar no encontro, no reencontro? E não é entregando a vida, não. Não é dizendo assim, quer saber? Perdeu a graça de tudo aqui. E perde mesmo, não tô julgando. Você já foi viajar sem filho, gente? Nossa, esses tempos aí a gente foi ali no clube sem a Lara, que ela não pôde ir. Ai, que chato, tá faltando a Lara. Imagina essa viagem da terra aqui. 40 anos sem um filho, hein? Tudo que você vai fazer você lembra. Chega a época de Natal você lembra. Tudo, tudo. Mas aí você saber que isso aqui não é eterno. É um momento. Por isso que eu citei o pessoal do confinamento do Big Brother lá. Para quem nunca assistiu, funciona assim. Você entra numa casa com um monte de gente buscando um prêmio. E você só tem que ser legal. A gente aqui está confinado. Escolhemos estar aqui. E o Navarro que dizia para nós que ainda para ser brasileiro tem que ter um carimbo, né? Tem um carimbo direto de benfeitores ali para ser brasileiro. Então você entrou numa mega fila e você tem o prêmio de reencarnar aqui, ainda de ser da doutrina espírita. Só que quando é apresentado os obstáculos, os problemas, e esse então o obstáculo de falar que você vai viver sem um filho, aí vem o desespero. Então lembra sempre, a doutrina espírita não está falando para você não chorar, não sentir saudade. É só para você continuar vivendo, fazendo o seu melhor. As cartas que a gente vê do pessoal, principalmente as que nós lemos, tivemos contato com as cartas, acho que foi divulgado, na época tinha um jornal aqui em São José do Rio Preto, que se chamava Diário da Região. Se eu não me engano, foi eles que divulgaram as cartas do pessoal da Boate Kiss, algumas. Depois a gente entrou em contato com outras. O pessoal da Boate Kiss é tudo jovem, entre 20 e 30 anos no máximo, né, Alexandre? Tudo muito, às vezes até de 22. 23, foi muita dor isso. Abaixo de 25. Isso. E aí os depoimentos eram como? Ó, mãe, pai, estou num lugar maravilhoso, maravilhoso. Faça o bem, trilhe o caminho certo aí para você vir aqui onde eu tô. Seu filho viajou antes de você. Para onde que ele foi? Lá pro resort.
foi lá para a praia e não estava programado para você. Isso, era você que levaria ele. Você iria antes. Essa é a programação da nossa Terra. Você vai antes. Aí, de repente, seu filho foi antes. O que eu aconselho nesse momento? Alguma pessoa que você conheça, alguém que esteja aqui, leia as obras espíritas que trazem essa notícia, essas notícias que são verídicas. Primeiro, Violetas na Janela, muito fácil de ler, gente. Eu vi outro dia num catálogo dos produtos da Avon, vendia Violetas na Janela por R$18, eu lembro na época. Muitas casas espíritas têm ali no sebo, tem para emprestar. Um amigo seu já leu, tem para emprestar. É de uma menina que desencarnou e ela conta como é o mundo espiritual de onde ela foi, que nem é um lugar tão evoluído assim, mas é muito bom. Isso traz a esperança no coração da pessoa. Fala, poxa, minha filha, meu filho desencarnou, mas está nesse lugar, tá? Outra obra maravilhosa do Newton Stuck, que é a primeira obra psicografada do Gabriel Martins, o menino que desencarnou com 18, 19 anos. Maravilhoso também você saber para onde ele foi, o que ele está fazendo. E depois a sequência das obras do Newton são todas do pessoal que são os jovens que trazem essa mensagem por meio dele. Leem. De André Luiz e Chico Xavier, então, a gente tem Entre a Terra e o Céu, onde a gente vê, eu não lembro do nome dela, não é a Evelina, eles perdem um bebê, e depois esse mesmo bebê reencarna no livro. Mas e o momento que perdeu o bebê, como é que faz, gente? Isso é fácil? Isso aí derruba a família. Isso aí é igual uma bomba, cai uma bomba da notícia, até os vizinhos ficam todos extremamente frágeis diante dessa situação. Mas aí você lê a obra mostrando que esse bebê não poderia ficar, porque ele tinha se suicidado e tinha uma fragilidade muito grande no esôfago. Como é que ia viver com dor aqui o resto da vida? Então desencarna, que recuperou nesse processo de vida, recuperou muito e reencarna saudável. É fácil entender isso na hora que um bebê vai embora? Meu Deus do céu, não é fácil. Mas é possível amenizar. É como se alguém dissesse para você, você vai levar um tombo. Vai levar, não tem jeito. Você disse que tudo bem levar esse tombo, era para o crescimento seu. Só que a doutrina espírita coloca como se fosse uma almofada. Para você vai cair, mas o impacto, o choque é menor. Apresenta a doutrina espírita para essas pessoas. Se você não tem arcabouço de condição, de teorias, manda para nós. Luciana, tem uma pessoa aí, você poderia conversar com essa pessoa? Passa o nosso contato para ela, nos procura. Não vou dizer que a gente consegue sarar, curar a dor de uma pessoa dessa, mas pode ser que a gente tenha a teoria ou a indicação de algum livro que vai amenizar o que essa pessoa sente. Eu lembro quando nós chegamos no hospital com algum ente querido que está enfermo, geralmente eu ia com meu pai e com a minha mãe, se tivesse algum tipo de dor, vem um atendente e diz assim, de 1 a 10, qual o tamanho da sua dor? Aí minha mãe respondia, meu pai, né? O tamanho da dor, eles colocavam uma pulseirinha de urgência ou não. Essa pessoa que perdeu um filho, ela está com a dor 10. A gente não vai conseguir fazer com que a dor dela vá para o 0. Mas você não acha bom se for para o 9? 1 grau a menos de dor é o que a doutrina espírita faz. E se ela entra em contato com o estudo de obras edificantes como essa faz com que a proximidade dos benfeitores seja mais eficaz, ela tenha mais constância, porque a busca do conhecimento é muito maior do que a lamentação. A lamentação, a reclamação, o choro que nós não conseguimos conter, isso tudo vem com a dor. Mas aí quando eu falo, peraí, tá bom, tá doendo, deixa eu ver o que eu posso fazer para curar. Deixa eu ler essas obras aqui. Gente, facilita muito. É como você chegar com dor em um médico e ele fala tudo o que você tem que fazer. Chega o mês que vem, o que faz? Fala, eu tô com a mesma dor. Você buscou o que eu te falei, ó, se alimentar melhor, fazer exercício? Fala, não, mas eu tô com dor, doutor. Doutrina espírita é assim, tem acesso a ela por vontade. Não adianta a gente só olhar para Deus e falar que está doendo. Tem um monte de medicação que vai amenizar a sua dor no mundo aqui
E são os livros, gente. Conheço pessoas, uma amiga nossa era católica, e depois que ela perdeu o filho dela, ela engoliu as obras de André Luiz. E aí ela teve muitas dúvidas, muitas, porque ela falou, por mais que pareça óbvio o que está sendo falado, parece uma mágica, parece entretenimento, não parece história real. Tamanho acalento que ela sentiu, ela falou, isso é real? Eu falei, é real. Foram 2 anos, o filho dela fez aniversário do desencarne dele há pouco tempo atrás. Quando eu ainda estava conversando com ela, acho que faz mais de mês que eu não converso, ela já tinha lido 6, 7 obras espíritas, algumas com muitas dúvidas, né, de início, mas assim, sabe aquela queimadura que você passa uma pomada? A queimadura vai continuar ali, mas a pomada alivia a dor? É disso que a gente está falando na doutrina espírita, gente. O ferimento está ali, não tem como negar. Mas que gostoso você passar uma pomada para dor, hein? Que gostoso. Levei a nossa vizinha outro dia para tomar uma anestesia, se eu não me engano, em cima de onde foi a picada do escorpião. Eita lasqueira, a picada continuou lá, mas amenizou a dor. Então, busca amenizar a dor das pessoas, oferece a doutrina espírita, oferece teoria, porque ela vai trazer esse entendimento da fé de vida eterna. É isso que nós podemos fazer. Isso é pouco? Isso é muito. Isso é muito. Eu estava refletindo sobre o tema aqui desde ontem, né? A gente fica ligado, né, nessa informação. E eu comecei a me recordar de pessoas que chegam para trabalhar numa empresa, sabe? Que é o que a gente está fazendo aqui. Estamos todos contratados para sermos auxiliares de Deus nessa obra divina chamada Planeta Terra e que nos coloca cada um em um lugar distinto. Tem aqueles que vêm trabalhar um serviço mais braçal, outros vêm trabalhar com a parte intelectual. E dentre esses funcionários, que somos todos, vamos dizer assim, tem aqueles que ficam trabalhando até se aposentar na empresa, não tem? O cara trabalha 30, 40 anos na empresa. Tem aqueles que entram hoje, semana que vem, estão indo embora. Tem aqueles que trabalham 1 ano, 2 anos. Enfim, nós não sabemos qual que é o nosso tempo aqui, mas nós sabemos de uma coisa. Todo mundo vem para ficar um determinado tempo, e se a gente tiver resignação suficiente, nós vamos deixar que a providência divina nos convoque ao retorno à vida maior. A única maneira da gente não fazer o que é correto é quando a gente resolve pedir demissão. Vocês entendem o que eu quero dizer? Como eu falei há pouco no início aqui do nosso estudo de hoje, quando eu comecei a dar o bom dia. Quando a gente resolve se evadir da vida. Aí nós vamos embora antes do tempo programado, que eu pedi demissão. Eu tenho que esperar providência, né, o chefe me chamar, para então me retirar. Não eu. E quando acontece isso, quando o chefe chama alguém para sair do trabalho, vamos dizer assim, antes do prazo que a gente imaginou que seria o correto, vem o Evangelho aqui, o Espírito de Sansão, trazer para nós essas reflexões que nos dizem muito. Como, por exemplo, ele começa destacando aquela questão comum de todos nós termos já pensado isso um dia. Por que foi embora esse jovenzinho? Por que ficou doente e partiu com 20 anos de idade, com 15 anos de idade? Tem tanta gente ruim aí. A gente não pensa isso. Tem umas encrencas por aí que tá gozando saúde, chegando aos 90, 100 anos de idade. E a pessoa só vem fazer encrenca aqui nessa vida. Fala, pois é. Esse mundo não é paraíso. Esse mundo não é um prêmio. Estar aqui nele é uma necessidade de reajuste. Tem aquele velho ditado que diz assim: vaso ruim não quebra. Já viram falar? E às vezes a gente vê vaso bom que quebra. Por quê? Porque o vaso é bom. A maioria dessas pessoas que partem em idade muito jovem, principalmente aqueles que vão através de problemas de saúde ou de acidentes mesmo, acidentes
não provocados, né, acidentes não intencionais, a maioria desses cumpriu sua missão. Terminou o prazo que tinha que cumprir. Como se explicar, por exemplo, de uma criança que nasce e daí um ano já volta para o mundo espiritual de novo? Era a necessidade de viver somente aquele tempo. E por quê? Como explicar isso? Pois é, existem capítulos que a gente tem que viver e que numa encarnação não deu tempo de serem vividos, e aí fica então para a próxima. E às vezes a próxima encarnação tem um capítulo muito curtinho, que era a necessidade daquele pequeno reajuste. Por isso que nós encontramos crianças que vão embora com 1 ano de idade. São crianças no corpo, espíritos antigos no espírito. Espíritos antigos a serem aí em busca de conquistarem espaço, de conquistarem aquisições. Então o Sansão foi muito sábio em dizer assim, que a gente fica meio revoltado. Poxa, mas esse menino que partiu com 15 anos de idade, tinha tanta coisa pela frente para viver. Como assim? Como que você sabe que ele tinha para viver? Você tem certeza que ele ia viver só coisas boas? Será que ele não ia passar por problemas difíceis de serem suportados? Eu sempre me lembro de um amigo nosso que faleceu durante o Covid, com 50 anos de idade. E aí passou um tempo, a esposa dele foi convidada aí num terreiro de Umbanda, e lá um espírito, um caboclo lá falou com ela e disse o seguinte: olha, o seu marido foi embora pelo Covid porque tinha uma programação dele não ir embora e ficar longos anos na cama, com as sequelas do Covid. Então a providência divina presenteou ele com o desenlace, com a não necessidade de passar por tormentos difíceis de serem suportados. Isso trouxe para ela uma luz no fim do túnel. Ela estava muito desolada, muito triste, né, com o fato de ter perdido o marido com tão pouca idade, 50 anos de idade. Hoje em dia a gente considera que é um jovem, né? E isso tem total concordância com a lição de hoje, porque mostra para nós que o desenlace, ou seja, o retorno à vida espiritual, não é uma condenação, e sim, e na maioria dos casos, é uma bonificação, é uma premiação que você recebe. Como diz o texto também, novamente citando aqui os trechos que nós lemos, essas vicissitudes que nós temos que vivenciar aqui, muitas delas passam a se tornarem desnecessárias quando a gente escolhe um bom caminho, quando a gente trilha aí um bom pensamento, uma boa atitude de vida cotidiana. Ou seja, nós abreviamos sofrimentos que talvez teríamos que passar para aprender aquelas lições. Eu tenho comigo assim uma pequena tese, assim, sabe, de que, e até tem um ditado popular que diz que os bons morrem cedo, né? Os jovens, os bons vão embora mais cedo que o normal, né? E isso tem fundamento. É uma tese que tem esse fundamento aqui do que nós lemos hoje, que o texto inteirinho do Espírito de Sansão vem corroborar, vem dar concordância a isso. Não significa necessariamente que aquele que já está numa idade avançada não é uma pessoa boa. Nós encontramos pessoas muito boas, chegando aos 100, cento e poucos anos de idade. E encontramos pessoas muito más também, partindo jovens. Então, assim, o que nós temos que deixar hoje bem claro é que a morte não é uma punição. O desenlace do corpo físico apenas é uma morte do corpo físico, que é apenas um invólucro, é apenas uma vestimenta. A perda de uma vestimenta, ou seja, você descartar uma vestimenta, não significa que você foi punido. Muitas das vezes significa que você foi presenteado. Portanto, falando agora aqui para as mãezinhas, como a Estela falou de um assunto delicado, que nós temos muito pouca propriedade em dizer, porque nós não perdemos nenhum filho ainda, não sei se vamos estar programado de acontecer isso um dia na nossa vida, não sabemos, né? Eu desejo que não, mas se um dia chegar esse momento, e se chegou já para você aí, que está me assistindo, que é mãe, que é pai, que perdeu seu filho por uma doença, ou sei lá, por alguma fatalidade da vida, sei lá, teve um infarto, teve um mal súbito, ou sofreu um acidente automobilístico, enfim, seja lá como for, não importa a forma, mas o fato é que se você perdeu o seu filho, você apenas
devolveu ele para aquele que te deu ele. E essa parece meio singelo demais, né, ter essa reflexão, mas é uma grande verdade. Tem pessoas que têm um entendimento mais aperfeiçoado, como disse aqui a nossa amiga Rosângela Monzani, contando uma história de uma família de brasileiros que foi viajar a passeio para a Itália, e chegando lá, um menino de 10 anos de idade, durante um assalto que eles sofreram lá, o menino foi alvejado e foi morto, com 10 anos de idade. Brasileiro na Itália, você imagina. E a mãe, durante a entrevista, o pessoal, a mídia fica em cima e tal, falou que se resignava e que tinha agradecido a Deus por ter permitido que ele tivesse oferecido a ela, essa mãe, a convivência com esse menino maravilhoso ao longo do tempo em que ele esteve aqui. É fácil ter um raciocínio desse? Poxa vida. Se tiver 0,5% da população que tem um entendimento parecido com esse, é muito, eu acho, no mundo. É muito raro alguém ter esse despertar, esse desprendimento. Mas se trata de alguém já muito espiritualizado, de uma mãe muito preparada para dar testemunho da sua fé. Nós sabemos quando nossos filhos vão partir? Não. E quando eles partem? O que nós temos que. Qual que é a corda que nós temos que pegar para nos puxar para cima e tirar a gente do fundo do poço? É a fé. É a fé na sabedoria divina, que, como disse aqui Sansão, de novo, lembrando da sua frase, Deus não tem interesse nenhum em ficar punindo ninguém. Imagina que Deus vai ficar desencarnando alguém para me punir? Não. Ele tira a pessoa da vida porque ele entende que ela já cumpriu o que tinha que ser cumprido. Quem sou eu na fila do pão para alguém ter que desencarnar por causa de mim? Quer dizer, vamos desencarnar a filha do Oceander, ou uma das duas aí, para punir ele. Para com isso. Não tem punição nenhuma. Deus não perde tempo com punições. A providência divina nos promove a essas reflexões de adiantamento espiritual. Nós estamos aqui em busca de aprendizado, é uma escola. Quando você terminou o ano letivo, você aprendeu o que faltava aprender, está tudo resolvido. Tem muito espírito que encarna aqui, ou melhor dizendo, corrigindo, muito espírito que reencarna, que nós somos todos reencarnações, nós não estamos encarnando pela primeira vez, nenhum de nós. Muitos espíritos que reencarnam aqui cumprem um entendimento necessário, um aprendizado necessário para o momento atual, para esta época que nós estamos vivendo aqui. De modo que ele só vai poder dar continuidade na sua jornada evolutiva, por exemplo, daqui 60 anos. E só daqui 60 anos que vão surgir ocasiões pertinentes e favoráveis para que ele continue seu processo evolutivo. É mais ou menos assim, trocando em miúdos, para ficar mais fácil de entender esse raciocínio meu. Tem gente que está aqui encarnado que tudo que esse mundo pode oferecer, a pessoa já sabe. Ou seja, ela vai ficar aqui ocupando, perdendo tempo, literalmente. Então ela retorna para o mundo espiritual, que é um local mais equilibrado, um local mais evoluído, mais tranquilo. Ela fica lá em processo de treinamento, em processo de reflexão e programação para a futura reencarnação. Que vai às vezes se dar daqui, como eu falei, um exemplo de 50, 60 anos, lá para o ano 2090 a pessoa vai reencarnar. Porque só em 2090 e vamos ter aqui um clima, uma situação e pessoas com favorabilidade a promover a ela uma continuidade do seu processo evolutivo. Então, portanto, eu digo e afirmo com toda a minha convicção, muitas dessas perdas, né, de pessoas amadas e mortes que a gente considera prematuras, é porque a pessoa não tem mais o que aprender aqui nesse momento. Então, você tem o teu filho aí que partiu, fala para você agora aí, mãe e pai. O teu filho chegou num índice de aprendizado máximo nesse momento que a gente vive, nessas oportunidades que este mundo oferece. A próxima etapa dele vai ser numa outra encarnação, porque ele já tem um nível evolutivo muito grande. Inclusive, o Luciano Praciano está lembrando aqui de um menino maravilhoso chamado Carlo Acutis, que foi agora recentemente promovido pela Igreja Católica a santo, né? O Santo Acutis, né?
morreu com 15 anos de idade, sabia que ia morrer cedo, ele já tinha uma previsão. Você vê, já tinha uma evolução tão grande que ele falou, tem até vídeo gravado dele, falando assim, não, eu sei que meu prazo aqui é curto, eu tenho pouco tempo para ficar aqui. Olha que entendimento. E falou isso numa boa. Ele não falou assim, nossa, eu tô acabando meu tempo, meu Deus, o que vai ser de mim? Para onde eu vou? O que está acontecendo? Não teve desespero. Ele tinha já um entendimento de um espírito muito elevado, que não tinha mais sentido de ficar aqui. Então ele veio e ficou só 15 anos, trouxe uma fé de imortalidade, uma fé de confiança nos desígnios de Deus e voltou para o mundo espiritual, voltou para casa. Se você pegar vídeo aí no YouTube, tem alguns documentários já que eu andei assistindo do Carlo Acutis. Não é Carlos, não, viu, gente? É Carlo. Carlo Acutis. Pesquisa aí no YouTube, você vai ver. Alguém pode estar pensando assim, nossa, mas como assim? Esse pessoal espírita aí fica falando de santo da Igreja Católica. Eu falo, gente, para nós não tem essa divisão, não. Nós estamos falando aqui de pessoas. Gente boa e pronto. Gente notável. Não importa se a pessoa era católica, evangélica, protestante, budista, se era ateu, não importa. Pode ser quem for. Todo bom exemplo aqui vai ser falado aqui sempre. O Carlo Acutis, ele pertence a Deus, ele não pertence à Igreja Católica, apesar de ser nomeado como santo da Igreja Católica, né? Então, meus irmãos, estamos diante de uma grande jornada de aprendizado. Se nós estamos aqui, é porque a providência divina entende que nós ainda temos o que aprender aqui. Quando nós não tivermos mais nada o que aprender aqui, quando a nossa missão estiver cumprida, quando a gente tiver já o entendimento que foi necessário na nossa encarnação, quando ele tiver sido completado, a gente volta para o mundo espiritual. E isso acontece comigo, com a Estela e com todo mundo que está ao nosso redor. Com os nossos filhos, com os nossos netos, com irmãos, com sobrinho, com primo, tio, cunhado, sogro, sogra, todo mundo. Então, o fato de estar aqui encarnado, muitas das vezes, não é uma premiação, não é uma bonificação. Eu até suspeito que muita gente que fica com uma idade muito avançada está recebendo um castigo. Eu lembro do filme do Highlander, vocês lembram do filme do Christopher, como é que é? Christopher Lambert, o ator brilhante norte-americano, Christopher Lambert. Um filme que na época que eu era menino, né, eu tinha, sei lá, eu era adolescente. Highlander, que era o Imortal, né? Nossa, aquele filme me marcou muito, porque eu ficava pensando assim, nossa, mas eu adoraria ser imortal também. Já pensou que maravilha? Você pode tomar tiro, facada, metralhadora, cair de um precipício, passar um caminhão em cima de você, você não morre, você é imortal. Só que aí o filme mostra que não é bem assim. Era talvez a maior amargura do Highlander. Acho que quando ele descobriu que ele era imortal, que ele tinha acabado de nascer ali, deu uma euforia nele, né? Ele andava na água. É, me mergulha no fundo do mar, não morre afogado, e pode soltar uma bala de canhão nele lá que despedaça tudo, mas daqui a pouco ele volta de novo e tal. Até ele casar, foi bom. Pois é, aí ele casou, se apaixonou por uma moça, mas a moça não era imortal, né? E aí ele começou a ver que as pessoas que ele amava iam ficando pelo caminho e ele estava avançando. Eu te pergunto, você gostaria de ser imortal entre os mortais? Será que isso ia te trazer mais alegria ou mais frustração? O filme tem um final assim, de um desejo muito grande dele de também morrer. Ele falou, cansei de ver todo mundo morrer e eu ficar aqui. E aí eu fico pensando sempre, né? Que maravilha a gente ter esse conhecimento espírita, ter esse entendimento de que o desenlace do corpo é apenas uma mudança de endereço, não é o fim. Que maravilha saber e ter a certeza de que nós todos vamos nos reencontrar. Você aí que nesse momento lembra dessa pessoa amada, que está aí no teu coração, que já está no mundo maior, na vida espiritual, pode ser seu filho, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu irmão, seja lá quem for. Você está programado a estar com essa pessoa eternamente. Vocês vão conviver inúmeras vezes. Até que vai chegar um dia que não vai ter mais necessidade da gente reencarnar e desencarnar. Nós vamos viver eternamente, lado a lado, caminhando com segurança, com esse entendimento. Então, não desista, não desanime da sua jornada, cumpra ela
com maestria, com grandeza, com resignação, com fé, com capricho. Faça da sua vida uma homenagem àqueles que já estão na vida maior. Transforme a sua jornada daqui em diante, sem essa pessoa, em algo que a homenageie, que faça com que ela tenha satisfação. Até também, de novo, lembrando aqui da mensagem, muito bem inspirada pelo Espírito de Sansão, que o nosso sofrimento aqui, pela partida do nosso ente querido, causa sofrimento nele também, no mundo espiritual. Isso é muito importante de ser frisado aqui. Portanto, se você quer dar alegria para o teu ente querido, para a pessoa que está na vida maior, tenha uma vida honrada, uma vida feliz. Não feliz porque a pessoa não está mais perto de você, não é isso. Tem gente que entra numa linha de assim, mas eu não posso ser feliz. Eu não tenho mais meu filho comigo. O que as pessoas, posso me dar esse direito. O que as pessoas vão pensar de mim se elas me verem contentes? Elas vão me achar assim indiferente porque eu não tenho mais o meu filho. Eu não amo mais ele. Não, muito pelo contrário. Você mostra que você tem fé em Deus. Você mostra que você tem agradecimento a Deus pela sua vida e pela vida daquele que você ama. Tristeza não paga a conta. E nem mostra que você ama, não. Ficar triste não é sinônimo de que você ama a pessoa, não. Isso tem que ficar muito claro. Como a Conceição está dizendo aqui, é muito difícil aceitar essa dor. Que falta que me faz a minha menina. Ela perdeu a filha dela. A Conceição é nossa amiga aqui de Jurupês. Ela está escrevendo aqui, eu agradeço a vocês por esse ensinamento. Alivia a nossa dor e nos conforta muito. A Conceição perdeu a filha dela uns anos atrás aí. A gente conhece o caso, né? Ela é nossa amiga. E a tua alegria, Conceição, de viver, o teu empenho em cumprir a sua jornada, é o que mais vai deixar sua filha feliz no mundo espiritual. Porque ela está do lado de lá, te vigiando, te cuidando, para que você tenha um ótimo desempenho. Agora, se você se entristece, entra em depressão, quer ir embora logo, não, eu também quero morrer, minha filha foi embora, eu também quero ir. Você não vai ter um bom direcionamento. Não é assim que as coisas funcionam. Não podemos aceitar essa ideia de que tristeza faz com que a gente mostre para a sociedade, mostre para aquele que partiu, que a gente ama muito ele. Eu sempre digo assim, você pode sentir saudade, você deve sentir saudade, você vai sentir saudade, mas não deixe a saudade ser transformada em tristeza. Porque tristeza é não entendimento. Tristeza é uma revolta indireta. Tristeza é uma chateação que você faz com Deus e diz assim, mais ou menos você está querendo dizer assim, olha, é o seguinte, hein? Eu estou aqui para mostrar para o senhor que eu estou protestando. Isso que o senhor fez não está certo. O senhor não sabe o que o senhor faz. Aliás, o senhor não sabe o que o senhor fez quando o senhor tirou essa pessoa de perto de mim. Então, como eu não aceito isso que o senhor fez, eu então me dou o direito de me entristecer e ficar aqui dentro de uma cápsula. Eu vou me fechar, daqui para frente minha vida não faz mais nenhum sentido. Então, eu estou aqui querendo trazer essa informação com total respeito àqueles que perderam seus filhos, principalmente. Tem a nossa amiga Nayara, que perdeu a sua sobrinha, né, Nayara? A Nayara está aí também com a gente. A menininha tinha 6 anos de idade, né? É, a sobrinha neta, na verdade, acho que é. Não, sobrinha mesmo. Então, você perdeu uma criança com 6 anos de idade, ou criança 2, 3 anos de idade, como nossos amigos, né, a Gil e o Tiago, aqui de Rio Preto, perderam a Bia, né, isso uns 7 anos atrás. A Bia tinha 2 aninhos de idade, descobriu uma leucemia lá e partiu. Não é coisa fácil de viver. Só que com esse entendimento, nós temos que transformar a nossa dor em compreensão. Nós temos que tirar aquela amargura, aquela tristeza profunda, tirar isso do nosso foco, não deixar isso nos contaminar, sabe? A Nayara está dizendo aqui, ó, sim, foi um anjinho, fiquei sem chão. O olhar dela é um olhar real. Um anjinho, por quê? É uma menininha de 6 anos de idade. Aí eu te pergunto, mas quem era esse espírito? Qual é o histórico desse espírito? Que veio com a necessidade de ficar aqui encarnado somente por 6 anos. Nós não sabemos. Nós não temos
uma ficha corrida de todo mundo para saber os porquês. Mas eu te digo uma coisa, um dia nós vamos saber. Tintim por tintim. Letra por letra, você vai ter conhecimento profundo de tudo, todos os porquês que você tem dúvida, de todo mundo que está ao teu redor que você ama e que não está mais aqui, você vai saber certinho o porquê. E aí sabe o que vai acontecer? Na hora que você tiver a notícia, você vai falar assim, então tá certo. Não, agora eu entendo. Não, tá tudo bem. Não, mas certeza, Deus sabe o que faz. Véio. Providência divina não erra. É isso mesmo que era para ter acontecido. Foi uma lição para nós todos. Aliás, todo mundo que perde um ente querido passa por uma reflexão. Para mim, sabe o que acontece quando eu perco alguém que eu amo? Para mim fica aquela lição assim. Então, Oceandro, ó, você viu que você perdeu alguém que você gosta, né? Ou alguém que você ama. Que tal você olhar para o lado e ver quem ainda está ao seu lado aí, para você valorizar mais? Para mim fica essa lição, sabe? Toda vez que tem a notícia de que alguém que eu amo, alguém que eu gosto, talvez tenha muita gente que a gente gosta só, né? A gente não chega a amar, né? Muitos amigos, pessoas, por exemplo, muitos pacientes meus, alguns já a idade avançada, ao longo desses 20 anos de profissão, perdi muitos, perdi entre aspas, né? Muitos retornaram ao mundo espiritual. Para mim sempre fica aquela lembrança da pessoa que eu, tem gente que eu atendi por anos, quer dizer, eu criei uma relação de quase de irmandade com a pessoa, né? Então eu sinto a falta da pessoa. Mas me serviu assim todas essas passagens, todos esses momentos para que eu aumentasse o carinho, o cuidado com quem está ao meu redor ainda, com quem eu ainda tenho a chance de conviver. Porque as pessoas vão embora e, vamos dizer assim, 95% delas não dão tchau, nem avisam. Você reparou isso já na tua vida? São poucas as pessoas que vão ficando idosas, vão ficando doentes, vão indo pouco a pouco, né? Você já vai esperando que ela vai partir. Então já não é um choque tão grande quando a pessoa vivencia isso, que também é uma bênção. Quando a pessoa vai aos pouquinhos. Não causa nenhuma ruptura abrupta. Não causa nenhuma dor intensa, de uma vez, assim, que nem um soco. É apenas um beliscãozinho que vai se concretizando pouco a pouco até a pessoa partir. Então, dói menos. Então, quando você perde alguém de maneira repentina, a dor é maior. Tem a notícia, por exemplo, fulano infartou lá, morreu instantâneo. Beltrano sofreu um acidente de carro. Ou então fulano internou hoje, ficou 2, 3 dias, pronto, já partiu. Mas nossa, eu conversei com ele sábado agora. Como assim? Ainda estava planejando viajar aí, como disse essa minha amiga, que eu falei com ela agora de manhãzinha, me contando o caso dessa nossa irmã que partiu aos 33 anos através, né, desse acidente da razão, né? Vamos colocar assim, vocês entendem o que é. A pessoa tirou a própria vida. Ela falou assim para mim, então, minha filha estava conversando com ela sábado, agora, e elas estavam planejando uma viagem juntas para janeiro. E ela, ontem, segunda-feira, tirou a própria vida. Então, meus amigos, nesses casos mais excepcionais, assim, de autodestruição, diga-se de passagem, apenas uma destruição corporal, a gente fica mais chocado, né? A gente fica mais reflexivo, mais entristecido. Agora, fora isso, nós estamos diante da bênção da providência divina em nós. Portanto, se você não sabe os motivos, entregue na mão de Deus, Ele sabe todos os motivos, não é isso? É isso aí. Vamos finalizar então? Bora. Mais algum recadinho você quer dizer? Mais algum comentário? Não? Não. Então eu quero convidar todos vocês para a gente refletir e finalizar aqui nosso estudo de hoje, o nosso momento da oração. Você vai lá com a tua mãe? Eu vou, gente. Até semana que vem. Estaremos aí e quem ficar alguma dúvida sempre pode nos chamar, fica à vontade, tá bom? Que eu e o Oceano nós somos acessíveis. Pode não ser na hora. Ligação não tem jeito, a gente vive dirigindo.
mais mensagens, você pode cobrar a gente aí. Se ficou alguma lacuna, a gente consegue atender, tá bom? Um beijo, boa semana a todos. Então, valeu. Eu te convido então a pegar seu copinho com água para ser fluidificada. E já de antemão, adiantando que semana que vem nós vamos falar de outro assunto também muito legal, muito pertinente. Se fosse um homem de bem, teria morrido, olha só. Um homem de bem teria morrido. Ou seja, teria se liberto, né? Vamos falar disso semana que vem. Eu adoro essa lição aí. Vamos lá então? Você colocou seu copinho para ser fluidificado aí? Colocou sua jarrinha, seu copo, sua garrafa, sua moringa. Moringa não existe mais, né? Coloque aí. O minha já tá com meu salzinho aqui, meu flor de sal aqui no fundo, ó. Uma pitadinha nessa colherinha aqui, ó. Fica uma delícia. Você repõe 80 sais minerais, ingerindo meia colherzinha dessa aqui de flor de sal num copo grande de água. Ou só 80 sais minerais só, uma maravilha. Então o meu já tá aqui no jeito aqui, ó. Um brinde. Vamos lá pro nosso momento da oração? Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, mestre amigo, queremos te dar o nosso abraço e te parabenizar porque está chegando teu aniversário, que é o momento que a gente comemora, que a humanidade comemora a tua vinda a este mundo. Nesse mês especial, o mês de dezembro, é um mês onde a gente se solidariza mais, a gente reflete mais sobre o ano que passou. É um mês onde a gente programa aí férias, festas, festividades. É talvez um dos meses mais felizes do ano para a população em geral, né? Obviamente existem exceções. Mas nós queremos te dizer, mestre, que nós estamos felizes por mais uma vez termos tido essa valiosa oportunidade do aprendizado que nos fortalece, que nos liberta, que nos edifica, que nos dá aí fé, que nos dá esperança em continuar nossa caminhada. E em especial hoje esse estudo que nos trouxe aí um grande alento para que a gente saiba lidar melhor com as perdas que vamos tendo ao longo do caminho, inclusive as perdas que teremos quando nós também retornarmos ao mundo espiritual, porque nós vamos deixar aqui muita gente para trás, mas em compensação, mestre, para nós aqui fica aquela agradável convicção dos reencontros que faremos também. Afinal de contas, nós vamos deixar alguns aqui na Terra, mas vamos reencontrar vários que a gente ama, que estão no mundo espiritual. Portanto, nesse momento, mestre, nós tenhamos colocados aqui em nossa consciência a figura das pessoas que a gente ama e que retornaram ao mundo espiritual, mas que nesse momento estão vivenciando, reencontrando pessoas maravilhosas que elas amam e que as receberam com muito carinho. Ou seja, nós vamos morrer um dia aqui nesse mundo, mas nós vamos renascer num outro mundo muito melhor do que aqui. Que cada ente querido que passa nesse momento pela nossa cabeça, pela nossa consciência, possa estar recebendo de nós uma saudosa lembrança, recebendo o nosso abraço, o nosso desejo de que possam estar ao lado de pessoas maravilhosas que a gente também conhece. São parentes, são amigos, são irmãos espirituais que nós temos. Portanto, Senhor Jesus, eu te digo que de todos aqueles que estão passando pela minha cabeça nesse momento, que estão na vida maior e que um dia eu considerei que tiveram uma morte prematura, que houve para mim uma perda de um ente querido, como foi o tema do nosso estudo de hoje, que essas convicções que nós temos, que não são ilusórias, são a realidade da vida, possam nos trazer um alento, um conforto, uma esperança no que está por vir aí adiante, e que nos faz ter a convicção de que esses nossos irmãos, esses nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, que estão hoje habitando a vida maior,
eles estão numa condição muito favorável, muito boa. Que eles estejam felizes, produtivos, trabalhando no bem, possam estar se aperfeiçoando no aprendizado do teu evangelho, mestre, que também vale aí para o mundo espiritual. Que eles possam nesse momento receber o nosso carinho, o nosso abraço e a certeza absoluta que nós temos de que vamos nos reencontrar. Vamos vivenciar juntos muitas oportunidades de fortalecer ainda mais o nosso amor, de transformar futuras experiências em uma convicção de união, de estarmos ligados fortemente por laços de amizade, de carinho, de companheirismo, de fraternidade, de amor. Senhor Jesus, vamos encerrando hoje esse nosso estudo, te agradecendo por ter permitido que mais uma semana nós estivéssemos juntos. Quero abençoar cada um que está aqui ao vivo, junto conosco, nessa manhã abençoada aqui do dia 2 de dezembro, e dizer que nós estamos muito felizes com a companhia de cada um. Abençoar também aqueles irmãos que assistem em outro horário, por terem as suas dificuldades, terem os seus trabalhos, as suas tarefas, não podem estar aqui conosco ao vivo, mas assistem em outro momento, recebam as mesmas bênçãos. E nós vamos aqui, mestre, seguindo, tentando pelo menos, né, seguir os teus passos. Estamos aqui nessa busca que nós sabemos que para nós ainda, dado o tamanho da nossa deficiência ainda, é para nós ainda um pouco difícil, mas não é impossível. Senão o Senhor não teria nos trazido essa orientação. Por mais que seja difícil compreender isso tudo e colocar em prática, nós pelo menos já temos aí uma visão do que nós podemos fazer para amenizar os impactos que as adversidades da vida nos oferecem. Impactos esses que estão tentando nos mover, nos tirar do lugar que nós muitas vezes estamos aí fincados por raízes. Nós temos que cortar essas raízes e caminharmos pelo mundo, em busca de aprendizado, de liberdade, em busca de sair às vezes de uma sombra e encontrar um lugar ao sol. Que todos os irmãos aqui presentes, todos aqueles que nos assistem, possam ter essa sensação de que hoje se libertaram um pouquinho mais. Hoje tiraram os seus pés fincados em uma sombra de tristeza, de dúvida, de insegurança, de medo, de tristeza principalmente, que possamos todos sairmos ao sol da verdade, ao sol da fé, ao sol de Deus, ao teu sol, Mestre Jesus. Muito obrigado a todos os irmãos espirituais que nos acompanham, que nos dirigem, nos orientam, nos direcionam e de forma sutil e humilde trazem para nós essas reflexões valiosíssimas que servem para a nossa edificação e para a nossa boa caminhada nessa jornada da vida. Na tua bênção, Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma manhã, abençoando todos, abençoando a nossa rede amiga espírita, abençoando os nossos irmãos espíritas, mundo afora, e todos os nossos irmãos do mundo, de todas as crenças. Sejam todos abraçados e sejam todos muito felizes. Obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja.